dar sequência à nossa série de entrevistas com os candidatos a prefeito. Hoje a gente recebe aqui o Everton Diego, do PSOL. Ele é professor do Instituto Federal de Educação, é mestre em História do Brasil e o foco de estudo dele é o cinema. A gente começa então essa entrevista com o candidato. Bom dia, Everton, tudo bem? Bom dia, Cíntia. Everton, eu queria começar da seguinte forma. Grande parte dos especialistas já considera que essa mini reforma eleitoral que tirou o tempo, modificou a o formato da campanha, inclusive com o tempo, ela acaba sendo meio kamikaze para os partidos pequenos. Que é a origem da corrupção, está justamente em você obrigar ou induzir os partidos a fazerem acordos, a fazerem as grandes coligações, como é o caso do atual prefeito, que conta com 22 partidos, e aí, em caso ele vá eleito, ele tem que lotear a prefeitura, porque essas coligações estão todas visando a troca de cargos, a troca de apoio político na Câmara dos Vereadores. Então, a gênese da corrupção, dos acordos que não visam o interesse público, mas o interesse pessoal dessas pessoas que se põem no poder, está justamente no processo eleitoral que penaliza quem segue como nós seguimos, firmes com nossos ideais, firmes com aquilo que a gente acredita e que não estamos dispostos a abrir mão disso, inclusive a chegar ao poder pelo poder. E o que essa é a estreia dessa mini reforma. Então, se não houver uma modificação a partir de agora, a tendência é talvez até o desaparecimento desses partidos, porque se não há como divulgar as candidaturas no período da campanha eleitoral, não são políticos profissionais, também é outra característica do pessoal, são pessoas que, como você, trabalham no dia a dia, têm uma vida, têm uma rotina, não podem se dedicar, passar, por exemplo, os 4 anos fazendo campanha, pré-campanha. A própria sociedade reconhece que essa reforma eleitoral, ela deixou o jogo mais injusto, né? Mudou as regras do jogo para favorecer quem já estava ganhando. Então, se há a compreensão da sociedade, nós entendemos que a sociedade deve reivindicar uma verdadeira reforma política para o Brasil, uma reforma que sim configure que o poder ele seja uma prerrogativa para que seja garantido o interesse público e não os interesses dos candidatos, os interesses privados de quem quer que seja, que hoje financia as campanhas, que participa dos acordos e propicia que esses candidatos cheguem ao poder. Agora, como é que essa cidade não abre os ouvidos e não abre os olhos para uma mensagem mais aberta e mais de esquerda para a Câmara Municipal? Eu posso falar, por exemplo, da minha candidatura. Eu saí como um candidato completamente desconhecido na cidade e hoje é onde eu passo, a população me procura, ela manifesta o apoio, ela vem fazer as denúncias, porque ela identifica na nossa voz justamente esse canal que dá vazão às necessidades da população, aquilo que ela anseia e que ela não vê maneira de expressar. Quando nós falamos que queremos gerir o município com a participação da população nos 4 anos de mandato, para que ela seja capaz de reivindicar, de participar do planejamento, de fiscalizar, de cobrar, inclusive, aquilo que ela elegeu como prioridade e que o prefeito e os secretários vão ter o papel de executar. Quando nós falamos isso, nós estamos dizendo, inclusive, que o nosso plano de governo, apesar da gente já ter algumas propostas delineadas, ele é aberto. Porque se, de repente, uma proposta que está no nosso plano de governo não corresponde ao anseio da população, não corresponde àquilo que ela mais deseja, essa proposta deve ser abandonada. A gente não deve ter medo disso, de dizer, olha, a nossa proposta hoje é descentralizar o atendimento de urgência. Se de repente a população vê que descentralizar o atendimento de urgência na saúde não foi o ideal, não foi aquilo que ela gostaria, nós não temos que ficar agarrados com a ideia que não corresponde ao anseio da população. Veja, há uma diferença e um descompasso entre aquilo que a população deseja, aquilo que a população anseia e aquilo que a prefeitura executa. E a grande questão é justamente essa, é porque a prefeitura não criou meios e não está criando, porque não pretende criar, para que a população exerça efetivamente o seu papel de cobrar, de dizer quais são as necessidades. Afinal de contas, os secretários ficam trancados no seu gabinete, o prefeito fica trancado no seu gabinete, e aí o trabalho deles não necessariamente vai refletir aquilo
que a população deseja e precisa. Nós temos inúmeros exemplos disso em Teresina e é por isso que nós acreditamos que a gestão participativa vai ser tão fundamental na mudança desse processo político na cidade. Nesse caso dos vereadores que votaram contra a climatização dos ônibus de Teresina. Agora, no período eleitoral, eles estão cortando um dobrado para poder explicar para a população por que votaram contra. Quando a Câmara de Vereadores resolver barrar os projetos simplesmente por picuinha política, por querer negociar apoio político, a população será convidada, inclusive, a participar. E, olha, vai ter votação na Câmara Municipal, o papel nosso quanto gestor, vai ter votação daquele projeto que foi elegido e discutido amplamente pela população. Vamos participar e vamos atuar, vamos ver quem são os vereadores que vão votar favoráveis, quem vai votar contrário, por que vai votar favorável. Se a população de Teresina continuar firme na fiscalização desses projetos que são votados, certamente não serão votados projetos à revelia da população com tanta facilidade, né? E o exemplo da não climatização dos ônibus é clássico. Os vereadores que votaram contrários hoje têm dificuldades com a reeleição. Então, é possível fazer política, fazer com que a população participe da política, atue politicamente. Até porque esse modelo de governabilidade de coalizão, que o governo do PT foi tão bom nisso durante algum tempo, ele está esgotado no Brasil. A prova disso é que a presidente da República foi escorraçada da presidência e tendo sido levado em consideração apenas os interesses pessoais dos deputados e dos senadores que votaram. Bom, a gente está no finalzinho aqui da nossa entrevista, Everton. Eu queria que você deixasse a sua mensagem final aí nesse 1 minuto. Agradeço as pessoas que têm nos recebido e a nossa mensagem tem sido justamente essa, a mensagem que é possível fazer política diferente. Eu tenho certeza que o eleitor que nos acompanha sabe que aquilo que a gente propõe é justamente estar de acordo com as nossas práticas, né? A gente não está aqui falando só porque não está no poder, a gente inclusive demonstra quando não aceita fazer coligações só para ganhar tempo de TV ou só para ganhar mais visibilidade, a gente demonstra que a gente não está disposto a abrir mão dos nossos ideais para chegar ao poder pelo poder. O eleitor tem reconhecido isso, então eu quero agradecer e quero dizer a você que ainda não nos conhecia, ou que ainda estava indeciso, ainda está na dúvida, que as coisas não são impossíveis de mudar, que não é impossível, você não deve desacreditar da política, a gente deve se inserir cada vez mais na política, participar, refletir, escolher, analisar, porque aí a gente vai evitar colocar essas pessoas de novo no poder e manter a estrutura da máquina da maneira que está. Então, uma maneira de mudar tudo isso é votando 50 para prefeito, votando 50 para vereador. É bom lembrar, inclusive, que o voto na legenda não é um voto nulo, então você pode, se não quiser votar especificamente em nenhum candidato, votar 50 Diego prefeito, 50 vereador e ajudar a construir uma cidade mais fraterna, mais justa, mais humana. Tá certo. Muito obrigada pela participação hoje. Boa sorte para você